Ao Senhor pertence a terra e tudo que nela se contém, o mundo e os que nela habitam. Ouviremos agora a palavra de Deus. A palavra de Deus. Romanos, capítulo 9, vamos ver do versículo 1 ao versículo 4. Romanos, capítulo 9, versículo 1 ao versículo 4. Que as palavras dos meus lábios e o meditar do meu coração sejam agradáveis na tua presença, Senhor, rocha minha, redentor meu. Amém. Diz assim a palavra de Deus na carta aos Romanos, no capítulo 9, versículo de 1 a 4. Digo a verdade em Cristo, não minto, testemunhando comigo no Espírito Santo a minha própria consciência. Tenho grande tristeza e incessante dor no coração, porque eu mesmo desejaria ser anátema, separado de Cristo por amor de meus irmãos, meus compatriotas segundo a carne. São israelitas, pertence-lhes a adoção e também a glória, as alianças, a legislação, o culto e as promessas. Amém. Pode sentar. Eu nunca gosto de, assim, sempre uma pregação tem um título, mas eu nunca cito o título, só quando vai gravar é que a gente põe. Mas essa, assim, Deus me lembrou de falar para vocês o título, que Deus me deu como, que aí vocês vão entender bem o conteúdo. A tristeza de Paulo pelos irmãos da carne. A tristeza de Paulo pelos irmãos da carne. Só para lembrar que Paulo foi inspirado por Deus para escrever essa epístola, né, essa carta aos Romanos, do final do século 55 no século I, do ano 55 ao 57 a.C. E a gente vê que não é por acaso tamanha grandeza, né, da iluminação de Deus, da inspiração de Deus nessa carta, é que a gente sabe que homens que Deus usou, como Lutero, Calvino, converteram-se lendo a carta de Romanos. Porque é realmente assim algo... É maravilhosa, é realmente divina. E nesse texto, Deus instrui Paulo a falar de um assunto muito polêmico, né? E um dos mais difíceis do verdadeiro cristão lidar, que é exatamente a relação com parentes, com pessoas do nosso sangue, com aqueles que, apesar de serem íntimos da gente, que nós amamos, eles não querem viver o verdadeiro Cristo. É por isso que, para vocês entenderem, é nesse contexto, por isso, que Paulo começa dizendo aqui, em Romanos, né, 9:1, digo a verdade em Cristo, não minto, testemunhando comigo no Espírito Santo a minha própria consciência. Então você veja aqui, devido à seriedade e à delicadeza do assunto, Paulo se esforçava para transmitir a sinceridade do seu coração. Porque ele estava falando sobre o assunto de família. Ele disse, olha, eu estou sendo tão sincero. Olha, eu não minto, o Espírito Santo é minha testemunha. Como eu não estou mentindo. Mas eu preciso fazer isso. Eu preciso falar isso. Mas se tem um momento que eu estou sendo sincero, é nesse momento.
nós vemos que, mais ainda do que em outras ocasiões, que também ele sempre, citando o Senhor, ressaltava que a sua palavra era verdadeira, e que em hipótese nenhuma ele mentia, como todo, né, cristão devia ser, como Paulo, né? Um homem totalmente cristocêntrico, né? Um homem totalmente ligado a Cristo. Ele aqui estava falando, Paulo, para vocês entenderem nessa passagem, um problema que a gente acha que não tem, mas que está desde o primeiro século, desde quando Cristo começou o ministério dele. Então, Paulo se preocupava, porque era um assunto muito doloroso, era um assunto muito delicado. Você veja, até hoje, a gente pensa que problemas de crente, de cristão com os familiares, é coisa de agora. Não. Por isso que eu citei que essa carta foi escrita no primeiro século, entre o ano 55 e 57, depois de Cristo. Por quê? Porque Paulo era um homem normal, era um homem do mundo, rico, bem-sucedido, que tinha família, e quando ele passou para Cristo, aí ele começou a ter sérios problemas, principalmente com os familiares, principalmente com os judeus, né? De que ele fazia parte, né? Ele diz em 2 Coríntios 11:31, o Deus e Pai do Senhor Jesus Cristo, que é eternamente bendito, sabe que não minto. Ele citou em outras vezes que ele não estava mentindo, mas quando ele falou o assunto de família, ele foi muito enfático. Ele estava como que desesperado. Ele, digo a verdade, em Cristo não minto, testemunhando comigo o Espírito Santo, a minha própria consciência. Ele falava muito mais forte do que em outras ocasiões. 2 Coríntios 12:6 também. Pois se eu vier a gloriar-me, não serei nécio, porque direi a verdade, mas abstenho-me, para que ninguém se preocupe comigo mais do que em mim vê ou de mim ouve. Então ele dizia que falava a verdade, mas não com tanta ênfase, sabe? Com tanta vontade das pessoas entenderem. 1 Timóteo 2:7, para isto fui designado pregador e apóstolo, afirmo a verdade, não minto, mestre dos gentios na fé e na verdade. Gálatas 1:20, ora, acerca do que vos escrevo, eis que diante de Deus testifico que não minto. Então ele sempre ressaltava que ele não mentia, mas não foi tão forte como ele falou, quando ele estava falando de assunto de familiar. E quantos, né, cristãos, né, quantos que se dizem cristãos e pastores hoje, podem falar como Paulo, dizer que não mentem, pois sabem que estão diante de Deus. Será que eles falam a verdade quando eles falam de familiares? Será que eles podem expressar o que está no coração deles? Será que eles sofrem por causa de Cristo, porque tem que contrariar a familiares? Ou será que eles fazem de conta que estão com Cristo na igreja, pisando no sangue de Cristo, pisando na cruz de Cristo, porque Cristo foi para a cruz para acabar com o pecado, e ele fica com o pecado dentro de casa. Como se Deus fosse aceitar o filho dele ser crucificado, e o pastor e o pai e a mãe, não sei quem, botar o pecado dentro de casa. Isso é mentira. Deus não recebe um crente desse. Ele pode fazer o que ele fizer. Ele pode ser o maior dizimista. Ele pode ser pastor. Ele pode, mas ele vai para o inferno. Ele pode servir do jeito que ele servir, mas ele está pisando no sangue de Cristo, porque ele está consciente do pecado, ele está aceitando o pecado, e ele está passando a mão no pecado, porque é seu filhinho amado, porque é sua filhinha amada, porque é sua mãezinha, porque é seu paizinho, seu irmãozinho, sua irmãzinha, mas não se lembra que Deus pegou o filho dele que não tinha pecado e botou na cruz por causa do pecado.
É isso que eu não, sabe, é isso que eu não me conformo. Então Paulo, nessa passagem, ele ressaltou que não estava mentindo, para em seguida afirmar o seu sincero sentimento para com aqueles que ele ama, mas que não querem Cristo. Veja que Paulo passou pelo mesmo problema. Paulo, para mim, é o homem mais cristocêntrico da Bíblia. O homem que mais, assim, procurava imitar Cristo. Para mim, assim, foi... realmente tem que imitar ele. Quando ele disse, sede meus imitadores como eu sou de Cristo, é porque ele tinha autoridade de Deus para dizer isso. Porque ele era Cristo, Cristo e acabou. Qualquer coisa que fosse fora a doutrina de Cristo, ele estava fora. Mas ele amava, ele era homem, ele tinha família, ele amava. E ele sentia dor. Então ele disse tudo aquilo, olha, eu não estou mentindo não, meus parentes, meus irmãos. O que eu vou dizer aqui é com toda sinceridade. Romanos 9:2. Tenho grande tristeza e incessante dor no coração. Paulo dizia. Eu sofro, meu irmão. Eu sofro, minha irmã. Eu estou sendo sincero, o Espírito Santo de Deus é meu testemunho, como meu coração está dilacerado pelo que eu vou fazer. É muito forte a minha tristeza, e a dor no meu coração não para, ela é incessante. Tenho grande tristeza, incessante dor no coração. O contexto mostra que Paulo estava profundamente comovido, emocionado, quando ele falou essas palavras. Em intensidade, era a grandeza, a tristeza no coração de Paulo. Em sua natureza, era profunda. E em sua duração, mostrava uma angústia interminável. Então, em intensidade, era grande demais a tristeza. Era intensa demais a tristeza no coração de Paulo. Na natureza dessa tristeza, ela era profunda, profunda. Ela não era superficial. Ela era profunda. E em sua duração, ela era interminável. Ou seja, ele vai sentir aquela dor por causa da separação dos parentes dele, até Cristo voltar. Porque ele diz que era incessante, interminável a dor do coração dele. Mas ele, como nós vamos ver aqui, ele diz, eu não posso. Eu não posso. Eu se morrer, morrerei. Nesse caso, Paulo ensina que nesta situação não existe outra saída, a não ser a verdade. Como muitas vezes ele falou com os judeus da sua família, que para muitos, aquilo que ele falava, denotava ofensa. Você não pode fazer isso conosco. Você é nosso irmão, rapaz. Você é da nossa família. Você não pode. Tem um mistério na Bíblia que nunca tem. Não tem nada que diga o que Paulo era de família. Se Paulo tinha mulher ou se não tinha mulher. Mas eu tenho minhas deduções. Porque Paulo participava. Ele era membro do Sinédrio. Antes dele se converter. E não podia ser membro se não fosse casado. Não estou dizendo que ele era casado. Eu estou falando de deduções, de peças que você liga que você pode ter dedução. Ele pode ter sido o único que foi aceito sem ser casado. Pode. Mas como ele fala, e como ele era cristocêntrico, aí eu penso assim, mas Senhor, se ele deixou mulher, se ele deixou tudo, por que o Senhor não deixou ele botar na Bíblia para servir como exemplo? Como ele é, para mim, ele é o homem mais cristocêntrico da Bíblia, sem ter feito isso, se ele tivesse feito isso, podia ser que começassem a adorar Paulo. Aí então, são deduções que a gente pode, pela Bíblia, sem formar alegoria, mas a gente pode dar a nossa opinião. Eu tenho dados que me fazem crer que ele era casado. Agora, o que houve com a família dele, não sei. Agora, a gente mostra, a Bíblia mostra que como ele tratou João Marcos, ele não alisava. João Marcos pisou na bola, pai, tu não anda mais comigo não, cara.
Tu, na hora que eu precisava de ti, tu pulou fora. Então, você comigo... Então, e como a Bíblia mostra que Paulo era desse jeito, então dá uma grande ideia de que aqueles que estavam com ele, que resolveram não seguir a Cristo como ele seguia, ele deixou. O que dá a entender é isso. Que ele tinha irmã, que quando ele estava preso, foi o sobrinho dele que foi avisar para o capitão que os judeus estavam armando uma armadilha para pegar Paulo. Quem foi avisar foi o sobrinho de Paulo, filho da irmã de Paulo. Então que ele tinha família, que ele tinha parentes e aderentes, tinha. Só que desapareceu tudinho, ficou só Paulo. Romanos 2, 9 e 11, diz assim: tribulação e angústia virão sobre a alma de qualquer homem que faz o mal, ao judeu primeiro e também ao grego. Glória, porém, e honra e paz a todo aquele que pratica o bem, ao judeu primeiro e também ao grego, porque para com Deus não há acepção de pessoas. Então, ele aqui, foi aí onde eles começaram a odiar, porque eles disseram: olha, vocês são iguais, rapaz. Se vocês fizerem o bem, vocês vão ser amados por Deus. Se vocês fizerem o mal, não é porque vocês são judeus, não é porque vocês estão na igreja, não é porque vocês se dizem que são evangélicos, gospel, que vocês estão salvos e vão receber bênção, não. Foi nesse intuito que Paulo falou: tribulação e angústia virão sobre a alma de qualquer homem que faz o mal, ao judeu primeiro, ao crente primeiro, que fizer o mal, vem primeiro para ele. Angústia, tribulação, vem sobre a alma dele. Aí depois vem sobre o gentil, mas primeiro vem porque se diz de Deus. Então o cara está na igreja, em pecado, sabe o que é que ele vai receber? Angústia e tribulação. Aí quando os caras ouviram isso aqui, começaram a ter raiva de Paulo. Que é exatamente o que a gente diz para os nossos familiares, é o que eu digo para os meus irmãos, é o que eu digo para minhas filhas: olha, se vocês fizerem o mal, não fizerem o bem que Deus manda, vocês vão receber isso aqui. Pode tomar Santa Ceia, pode se batizar no Rio Jordão, tem um bocado de sepulcro caiado, que eu tenho nojo. O cara cheio de pecado, que vai mergulhar no Rio Jordão, para mim ele fede, mas fede pior do que fossa. Pode tomar banho. Aí o cara vai lá porque mergulhou no Rio Jordão, pensa que estou salvo, ó. Mergulhei no Rio Jordão. Rapaz, você vai tomar banho na banheira do cão também, se você tiver pecado. Porque não é o lugar que santifica, não é o que você faz, é o seu caminhar, é a sua atitude. Deus não faz acepção de pessoas. Você é cristão? Então você tem que viver como Cristo, porque senão você vai pagar o preço do pecado. E as pessoas pensam que não. Não. Eu sou crente, a minha igreja tem 3.000 membros, 5.000 membros, eu dou o dízimo, a igreja é rica, pastor anda aí na Europa, nos Estados Unidos, nós somos prósperos, tem prosperidade, tem tudo. Riqueza sem Deus é a sala de espera para o inferno, meu irmão. Riqueza sem Deus é a sala de espera para o inferno. Você está só ali. O próximo passo é inferno. Então, você pode até fazer acepção de familiares, suportando-os no pecado. Mas com certeza, Deus, como vimos, não fará. Porque para com Deus não há acepção de pessoas, não adianta. Logicamente você pode optar de ir para o inferno junto. Você pode fazer essa opção. Mas jamais você trará para o céu aquele que não aceita Cristo. E por isso vive em pecado. Mas peraí, pastor. Se eu sou eleito, salvo, como é que eu vou para o inferno junto? Mas aí onde está? Se a sua dor de deixar o familiar for maior do que a dor de você ficar com Cristo, triste notícia, você não é eleito. Porque Deus dá suporte a todos os deles para suportar a dor da separação. Ou seja, se você é de Deus, nem que você queira,
Você vai ver aqui na Bíblia, você vai ver aqui. Nem que você queira, eu vou, é minha mãe, é meu filho, é minha filha, eu vou. Vai nada, rapaz. Se tu for eleito, tu morre, mas não vai. O que vai é porque não é. O que vai é porque não tem perigo dele ser. Nós vamos ver isso aqui. Nós vamos ser bem fundamentados isso aqui. Então, parecia ofensa, mas era assim que Paulo falava para os seus parentes judeus. Quando se tratava da relação com Deus, era a Bíblia. Era a verdade acima de tudo. Ele era cristocêntrico. Ele não abria mão de uma vírgula. É isso aqui e acabou. Não tem, eu não negocio, não quero nem saber, meus irmãos. Romanos 2, 17, 23 diz assim: se porém tu, presta atenção, que tens por sobrenome judeu, e repousa na lei, e te glorias em Deus. Vamos traduzir para hoje. Tu, que diz que é crente, entrega o dízimo, cantarabachuia e andecaia, sapateia. Agora, a palhaçada é tão grande, que você pode esperar de tudo, nessas alegorias, nessa sinagoga de Satanás, que tem aí para substituir a presença de Deus. Porque Deus diz que não adianta nada se você estiver em pecado. Se porém tu, que tens por sobrenome judeu, e repousas na lei, ó, o cara sabe a lei, o cara é crente, o cara está lá, te glorias em Deus, que conheces a sua vontade, e aprovas as coisas excelentes, sendo instruído na lei, que estás persuadido de que és guia do cego, luz dos que se encontram na treva. O cara diz: eu sou luz, eu sou um profeta, eu prego, eu faço, eu desfaço, eu caso e batizo. Instrutor de ignorantes, mestre de crianças. Não tem, né? Está lá o sepulcro caiado lá na frente das crianças, né? Não está lá? Tem um bocado de imoral aí que eu sei. Está na frente das crianças, dirigindo a criança na igreja. É o que Deus diz aqui. Tendo na lei a forma da sabedoria e da verdade. Tu, pois, que ensinas a outrem. Aí vem a pergunta aqui: não te ensinas a ti mesmo? Ô sepulcro caiado, pedra de tropeço, cínico, hipócrita. Como é que tu fala a palavra? Como é que tu faz isso, tu faz aquilo? E não te ensinas a ti mesmo? Tu que pregas que não deve furtar e furta, ladrão de dízimo, sem vergonha, pastor marreteiro. Como é que tu diz que é pecado? Não furtarás, está aqui na Bíblia, e tu é o maior ladrão que tem, montado no púlpito. E tu, crente, que diz que é crente, está mentindo, está roubando, está sendo desonesto no emprego. Dizes que não se deve cometer adultério e o cometes. Abomina os ídolos e lhe rouba os templos. Tu que te glorias na lei, desonras a Deus pela transgressão da lei. Como é que tu diz isso, rapaz? Tu te glorias na lei, eu sou de Deus, eu sou filho de Deus. E tu pega, desonra a Deus, transgredindo essa lei. Isso é cinismo, rapaz. Agora essa prática está muito comum. A gente está falando aqui de uma coisa que a gente conhece bem. 1 Tessalonicenses 2, 15, 16. Os quais não somente mataram o Senhor Jesus e os profetas, como também nos perseguiram, e não agradam a Deus, e são adversários de todos os homens, a ponto de nos impedir de falar aos gentios, para que estes sejam salvos, a fim de ir enchendo sempre a medida de seus pecados. A ira, porém, sobreveio contra eles definitivamente. Romanos 10, 1, 3. Irmãos, a boa vontade do meu coração e a minha súplica a Deus a favor deles são para que sejam salvos, porque lhes dou o testemunho de que eles têm zelo por Deus, porém não com entendimento.
Porquanto, desconhecendo a justiça de Deus e procurando estabelecer a sua própria, não se sujeitaram a que vem de Deus. Justiça própria. O cara está dentro da igreja e ele vive de acordo com a lei dele. Ele não quer ter a lei de Deus como uma coisa que é possível ele praticar. Já viu aqui que situação mais atual, né? Diz, porque lhes dou testemunho de que eles têm zelo por Deus, porém não entendimento. Porquanto, desconhecendo a justiça de Deus e procurando estabelecer a sua própria, não se sujeitaram a que vem de Deus. É só o que está aí, doutrina própria. Mas nem todos obedeceram ao Evangelho. Pois Isaías diz, Senhor, quem acreditou na nossa pregação? Romanos 10,16. Romanos 10, 20 e 21. Quanto a Israel, porém, diz, todo dia estendia as mãos a um povo rebelde e contradizente. Com tudo isso, logicamente, os parentes e patrícios de Paulo dizia que ele os odiava. Paulo, assim como eu, ama todos os seus parentes, patrícios, de forma genuína, profunda. Mas é um amor da carne. Nós amamos mais ainda a Cristo. A Cristo. Essa que é a verdade. Por isso ele disse assim, digo a verdade em Cristo, não minto, testemunhando comigo, no Espírito Santo, a minha própria consciência. A consciência de Paulo, eu creio que assim como a minha, confirma que o que ele está dizendo é uma consciência que está no Espírito Santo, porque ele, Paulo, é habitado e guiado constantemente pelo Espírito Santo. Porque realmente o Espírito Santo habita nele. Então, logicamente, a consciência dele é o Espírito Santo. Não é a consciência do homem. Romanos 8, 9. Vós, porém, não estáis na carne, mas no Espírito. Se de fato o Espírito de Deus habita em vós. E se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele. Olha, isso aqui tudo está fundamentando a mensagem central, que vai desaguar naquilo que eu já falei. Se você é de Cristo, se o Espírito habita em você, não tem perigo, você morre sozinho. Se for um marido, deixa a mulher, deixa os filhos, deixa os irmãos, deixa a mãe, deixa o pai, deixa tudinho. Se for só ele salvo, ele tem força. E se for o homem mais frouxo do mundo, ele tem força para deixar tudinho. Se ele realmente tiver no Espírito, se ele for salvo. Se ele não for salvo, ele não deixa nem pelo um secretário que trabalha na casa dele. Vós, porém, não estáis na carne, mas no Espírito. Aí ele diz assim, se de fato o Espírito de Deus habita em vós, e se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele. Então o cara vai seguir a carne mesmo. Não, eu vou com a minha mãe, eu vou com meu pai, eu vou com meu filho. Posso deixar meu filho não. Não, qual é o pai que abandona o filho? Aí distorce a palavra. Romanos 8,14. Pois todos os que são guiados pelo Espírito de Deus, são filhos de Deus. Os que não são guiados pelo Espírito, que acompanham a carne, o amor da carne é maior do que pelo amor de Cristo, não são filhos de Deus. Romanos 8,16. O próprio Espírito testifica com o nosso Espírito que somos filhos de Deus. Ele testifica, sabe como? Quando eu faço uma coisa que eu não tenho força humanamente para fazer. Quando eu tenho que fazer uma coisa ilógica, eu morro por uma filha minha. Eu morro. Mas eu mando ela embora imediatamente e corto com ela se ela agradar a Deus. Ela vai viva para onde ela quiser. Para mim ela está morta. Agora, se ela estiver com Cristo, se eu tiver escolha para morrer no lugar dela, eu morro. É exatamente isso aqui. Aí é onde o Espírito testifica com o nosso Espírito que somos filhos de Deus. Eu vou lhe mostrar que você é filho de Deus. Ó. Você morre por ela, morre. Lógico. Esse amor aí vem de mim. Porque meu filho morreu por vocês. A diferença é que ele salvou vocês na morte. Você não vai salvar ninguém. Vai morrer só pelo amor mesmo. Agora, se ela pecar, você fica com ela, fica não. Aí o Espírito testifica que ele está em mim.
Então, é muito revelador o que Deus fala através de Paulo com relação à família. E ele continua aqui no próximo versículo, ele continua essa revelação tremenda. O que Paulo afirma é que ele ama tanto os seus familiares, que se ele pudesse seria anátema, ou seja, ele seria amaldiçoado junto com eles. Tu já imaginou isso? Você vai entender aqui, o que Paulo está dizendo, que Deus mandou ele dizer, foi o seguinte: olha, eu amo tanto vocês, que se dependesse de mim, do meu coração, eu dizia assim: Cristo, sinto muito, lhe amo muito, mas eu vou ser maldito aqui com meu filho, com minha filha, com meu pai, vou ser maldito. O que ele está dizendo é isso. Eu, Paulo, humanamente, amo tanto vocês que eu queria. É a mesma coisa que eu sinto com minha filha. Se for embora, eu digo, mas eu quero ir. Eu não quero perder minha filha. Eu amo tanto ela, eu vou para a maldição com ela. Eu vou para o inferno com ela. Eu vou. Mas não vai. Aí não vai. E se for, pastor? É porque não era salvo. Não tinha o Espírito de Deus. Mas por que, pastor? Porque quem tem o Espírito de Deus recebe força. Nenhuma prova é dada maior do que você possa suportar. Se você passou, porque Deus estava com você. Se você não passou, é porque Deus não estava com você. A Bíblia confirma isso. Mas em várias passagens. Romanos 9:3. Porque eu mesmo desejaria ser anátema, separado de Cristo, por amor de meus irmãos, meus compatriotas segundo a carne. Será que tem uma coisa mais clara do que isso aqui? Eu mesmo desejaria ser amaldiçoado, maldito, condenado, indo para o inferno. Aí diz como? Separado de Cristo. Eu não quero estar com você, Cristo. Eu quero é meu irmão. Eu não quero você, Cristo. Eu quero ir para o inferno com ele. É isso que Paulo está dizendo. Por amor. Por que você quer separar de Cristo, rapaz? Por amor de meus irmãos, por amor da minha mãe, por amor do meu filho, da minha filha. Eu quero me separar de Cristo. Por quê? O que é que separa de Cristo? Nós aprendemos que separar de Cristo é o pecado. O que ele está dizendo aqui? Você está vendo como é bom conhecer a Bíblia? Contexto, né? Que eu falo uma coisa e vocês estão entendendo outra, bem certinha. Separado de Cristo, ou seja, no pecado. Eu não quero mais viver na santidade, eu quero viver no pecado. Eu quero viver separado de Cristo, eu quero ir para cá. Você está dizendo a mesma coisa. Porque quem separa de Cristo é o pecado que nos separa de Cristo. Por que isso, meu irmão? Por amor de meus irmãos, meus compatriotas, segundo a carne. Ó, aí ele fechou. Irmão e compatriota, segundo a carne. Aí que entra pai, mãe, filho, filha. Aqui entra amigo, o cara que nasceu na mesma cidade, conterrâneo, compatriota, tudo. Segundo o quê? Segundo a carne. Você viu como ele separou bem? Carne e espírito. Eu quero viver no pecado por amor da minha filha, segundo a carne, e não quero viver com Cristo segundo o Espírito. É isso aqui que ele está dizendo. Ele diz, porque eu mesmo desejaria ser amaldiçoado. Eu mesmo desejaria ser amaldiçoado, maldito. Aqui Paulo confirma o porquê da tão grande, agora veja bem, o porquê da tão grande e profunda tristeza do seu coração, né? E que com certeza é a nossa. É que devido à dureza de coração dos parentes, ele vê uma inevitável separação. E que ele, Paulo, ama tanto que preferia até estar junto com eles na maldição. Você vê o desespero de Paulo. Rapaz, eu mesmo desejaria ser anátema, separado de Cristo, por amor de meus irmãos, meus compatriotas. Por isso que ele disse, há uma dor profunda no meu coração que não passa. Porque por mim, eu ia ser maldito, eu me separava.
E eu estou batendo assim para você entender que se você for de Deus, tu morre 500 vezes. Tu deixa filho, filha, pai, mãe, irmão, mas tu não larga Cristo. Se tu for, é porque tu separou de Cristo, porque tu foi para o pecado. É isso que Paulo quer dizer. Você viu porque ele falou com tanta intensidade quando ele disse que estava triste? De todas as passagens Deus me mostrou, que nenhuma Paulo falou com tanta tristeza. Nenhuma Paulo sentiu tanta dor por estar em Cristo. Que ele disse que desejaria separar de Cristo. Rapaz, ele não está dizendo que ele quer ficar com os parentes, mas por amor dele de Cristo, entenda bem isso, ele vai ficar com Cristo. Não, ele não está dizendo isso não. Ele está dizendo assim, eu amo meu parente, mais do que a Cristo, na minha carne. Mas o amor de Deus, de Cristo em mim, ficou maior do que esse amor carnal. Aí eu não posso. Sem Cristo, ele dizia assim, o bem que eu quero fazer, eu não faço. Mas o mal que eu quero fazer, eu faço. Com Cristo ele diz assim, o mal que eu quero fazer, eu não faço. Mas o bem que eu não quero fazer, eu faço. Porque na palavra, o inverso é verdadeiro. Com Cristo e sem Cristo. Fica muito claro, fica muito perfeito. Eu mesmo desejaria ser anátema, separado de Cristo. Por quê, rapaz? Por amor de meus irmãos. Está aqui escrito. Por amor de meus irmãos. Então, quem é realmente de Cristo e está realmente com Cristo, embora em alguns momentos sofra e até queira ficar dos lados dos parentes, mas não consegue. Quando filha minha quis se separar e uma chegou a sair, eu não sabia por que eu não ia lá atrás. Rasgou meu coração. Eu morri. Acabou para mim. Meus pés faltou. Eu não entendia por que eu não ia atrás. Eu não entendia. Depois eu fui entender. Porque eu sou realmente de Cristo. O amor de Cristo por mim é maior do que o amor que eu penso que tenho. Essa é a verdade. Por que eu pensava que ia morrer? O que me impedia de aceitar ela daquele jeito? Por que eu não ia atrás dela? Por que eu não dizia, não, minha filha, não, tá bom, isso aí eu também estou exagerando demais. A Bíblia diz assim, mas é porque era naquele tempo. As coisas mudaram. Não, filha, venha. Faça mais não, viu? Faça mais não. Por que eu não fazia isso? Porque eu era forte? Eu não queria... Não, senhora. Pela minha vontade, eu me tornaria anátema, separado de Cristo por amor da minha filha. Essa era a minha vontade verdadeira na carne. Mas não mais vivo eu, mas Cristo vive em mim. E eu não sou mais senhor da minha vontade, nem que eu queira. Vocês entenderam? Que agora o pecado tenta lhe arrastar de tudo que é jeito, e você ainda ajuda o pecado pulando para o lado dele, e Cristo lhe segura aqui e diz, vai não, rapaz, isso é meu agora. Mas eu quero me separar. Não, mas eu não me separo de você. Isso é meu. Isso é meu. Aí está a resposta quando o cidadão vem, e por que que Deus deixa eu pecar? Deus não é poderoso? Pô, tem um nojo tão grande, quando o sepulcro raiado vem com essa conversa para cima de mim. Elemento, Deus deixa tu pecar, porque tu não é filho dele. Tu é filho do diabo, filho da ira. Entra de cara, aproveita. Sabe por quê? Porque eu queria estar contigo, cara, ó. Queria me separar de Cristo para ficar
por amor a meus irmãos, mas não tem jeito, rapaz. Não tem jeito. Me esforço, me jogo, faço tudo, mas não tem jeito, eu termino nos pés de Cristo. Paulo disse exatamente isso, exatamente isso. Repara que Paulo diz, desejaria, ele desejaria, mas sabe que isto é impossível, pois ele está realmente em Cristo, e quem está realmente em Cristo, é impossível separar-se dele. Você vê que tremendo, rapaz. Sim, eu tenho muitas vezes que eu desejei, nessa noite eu desejei me separar de Cristo. Nessa noite eu desejei. Meu coração, a carne disse, não faça isso, eu vou morrer. Eu sei lá o que foi que me segurou. Sabe o que foi? O Espírito de Deus. Se realmente tu está no Espírito, tu fica com Cristo. Se tu não está, tu vai. Então essa passagem, ela é muito clara, ela é muito determinante. Ela foi maravilhosa para mim, maravilhosa. Porque Deus me revelou o porquê que eu sofria tanto, rasgava meu coração, uma dor incessante. Mas eu não ia. Que era mais macho do que os outros. Fulano nem aguentou. Recebeu a filha em pecado. O Beltrano recebeu. Foi tu não, rapaz. Foi tu não. Tua vontade era de ir. Tua vontade era de receber. Mas não podia. Você estava em Cristo. Aqui, nós vemos mais uma incrível confirmação da eleição, né? Porque ele diz aqui em 9:3, porque eu mesmo desejaria ser anátema, separado de Cristo, por amor de meus irmãos, meus compatriotas segundo a carne. Pense num versículo perfeito para dizer tudo que Deus mandou eu destrinchar para vocês. Está dito nesse versículo. Quem é realmente de Cristo e está realmente com Cristo, embora em alguns momentos sofra, queira ficar do lado dos parentes que estão em pecado, jamais consegue. Irmão que aceitou filho, que aceitou filha, parente ou aderente em pecado, deixa eu lhe dar uma triste notícia. Você não é filho de Deus. O Espírito de Deus não está em você. Se você quiser acreditar, muito bem. Você corra para fazer o que Deus manda. Se você não quer acreditar, espere o dia do juízo. Se Deus não descer a mão agora, espere. Agora eu vou lhe dizer uma coisa. Eu não tenho medo de estar errado. Eu não tenho medo de estar errado. Em toda certeza absoluta, porque eu estou falando baseado na palavra de Deus. Está com ele? Muito bem. Você conseguiu ser amaldiçoado com ele. Você conseguiu ser maldito com ele. Sabe por que eu não consegui? Embora eu quisesse como você? Porque eu não consegui me separar de Cristo. Porque eu sou realmente de Cristo e o Espírito está em mim. Não, eu fui por amor a Ele. Não, você foi porque você é do diabo também. Porque quem é de Cristo não se separa de Cristo, meu irmão. Não tem jeito. Romanos 8, 38, 39. Porque eu estou bem certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as coisas do presente, nem do porvir, nem os poderes, nem altura, nem profundidade, nem qualquer outra criatura poderá separar-nos do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Será que eu preciso botar aqui nem o pai, nem a mãe, nem o filho, nem a irmã, nem o irmão, nem a sogra? A sogra o cabo não bota não, porque o cabo quer a sogra no inferno, né? Mas o resto tudinho o cabo quer ir para o inferno junto. Será que precisa botar? Veja bem, você está vendo a conexão com a palavra? Eu quero me separar de Cristo, porque eu estou bem certo que nem a morte, nem qualquer outra criatura, nada,
nada poderá separar-nos do amor de Deus. Eu quero me separar do amor de Cristo. Rapaz, nem morte, nem vida, nem anjo, nem principado, nem santo, nem ídolo, nem Nossa Senhora, nem Santo Antônio, São Birimbau, nada. Não separa, rapaz. Mas o macumbeiro, o preto velho, não separa. Não tem irmã Jurema, não tem preto velho. Se tu for de Cristo, tu fica com Cristo. Se tu vai, é porque tu não é de Cristo. Eu, pela minha vontade, queria me separar. Aí Deus disse: separa não, rapaz. Porque eu estou bem certo que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as coisas do presente, nem do porvir, nem os poderes, nem a altura, nem a profundidade, nem qualquer outra criatura poderá separar-nos do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Mas eu quero me separar de Cristo, mas não separa. Mas é minha irmã, pode ser o que for. É minha filha, pode ser o que for. É minha mulher, pode ser o que for. Deus está mandando eu bater assim, repetir. Para você não se enganar. Dizendo que há a possibilidade de alguém que está em Cristo ser desviado por um parente. Não. Quem acompanha o parente em pecado nunca esteve em Cristo. Nunca teve em Cristo. É como se Paulo dissesse: eu como homem, já falei, até desejaria, o que eu mais quero, me separar de Cristo, por amor dos meus amigos, parentes, da minha filha, do meu filho. Mas isso é impossível. Pois depois de ser verdadeiramente alcançado pelo amor de Cristo, ninguém jamais poderá separar-se. Jamais. Gálatas 2, 19, 20 diz assim: porque eu, mediante a própria lei, morri para a lei, a fim de viver para Deus. Estou crucificado com Cristo. Logo já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. E esse viver que agora tenho na carne, vivo pela fé no Filho de Deus, que me amou e a si mesmo se entregou por mim. Então, você sabe por que eu não vivo mais em mim? Porque Cristo me comprou. Quando a Bíblia diz que nós somos escravos de Cristo, para vocês entenderem, porque a Bíblia é todo um contexto, a palavra inteira, ela tem que se unir, ela tem que haver uma conexão de Gênesis e Apocalipse, senão não é doutrina, senão não é evangelho. Mas aqui ele diz a mesma coisa, mediante a própria lei, morri para a lei a fim de viver para Deus. Estou crucificado com Cristo. Logo já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. O meu corpo do pecado morreu com Cristo na cruz. Ele me comprou. A Bíblia diz que ele pagou um preço. Ele é o meu Senhor. Quando uma pessoa comprava outra, o que foi comprado era escravo. Ela não tinha mais vontade. Não tinha vontade. A pessoa não tinha, ela não podia dormir na hora que ela queria, comer na hora que ela queria, sair na hora, tudo. Ela não tinha vontade, ela foi comprada. É escravo, nós somos escravos de Cristo. Eu não posso dizer assim: eu vou com minha filha que amo. Não vai não, você não se manda. Você é meu, fica aqui. Nem que você queira, você não vai. Você é meu escravo. Escravo não tem vontade. Você vai fazer o que eu quero. Então fica claro aqui que o ensino de que aqueles que fazem a opção por parentes e amigos na carne, com certeza nunca foram verdadeiramente de Cristo. Nunca foram verdadeiramente salvos. Porque desejar estar com quem amamos e até desejar pagar o preço, morrer por quem amamos, isso é normal. Muitos homens na Bíblia desejaram isso, mas permaneceram com Deus. Judá quis ficar no lugar do seu irmão Benjamim, lá em Gênesis 44, 33. Agora, 44, 33. Agora, pois, fique teu servo em lugar do moço, por ser servo de meu Senhor. E o moço que suba com meus irmãos. Bonito, ele quis morrer no lugar do irmão. Aí podia, não tinha problema.
Moisés, lutando pelos pecadores, chegou a pedir a Deus que riscasse o nome dele do livro que Deus escreveu. Êxodo 32, 31, 33. Tornou Moisés ao Senhor e disse: ora, o povo cometeu grande pecado, fazendo para si deuses de ouro. Agora, pois, perdoa-lhe o pecado. Ou se não, risca-me. Peço-te do livro que escreveste. Então disse o Senhor a Moisés: riscarei do meu livro todo aquele que pecar contra mim. Disse: não, Moisés, você pode até morrer, mas você não pode fazer nada pelo pecador. Aquele que pecar contra mim vai para o inferno. Nem tu, Moisés, impenitente, renitente, vai adiantar nada. Quem é que não lembra do clamor desesperado de Davi, desejando morrer pelo seu filho Absalão? Em 2 Samuel 18, 33. Então o rei, profundamente comovido, subiu à sala que estava por cima da porta e chorou. E andando dizia: meu filho Absalão, meu filho Absalão, quem me dera que eu morrera por ti, Absalão, meu filho, meu filho. Davi, homem segundo o coração de Deus, quem morrer por filho, Deus morre não. Ele fez, ele vai pagar. Aí Davi aqui não estava com o coração de Paulo, querendo morrer no lugar? Estava. Nada podemos fazer por ninguém, não adianta morrermos por ninguém, pois somente um pode ser o substituto de todos os que nele creem, o nosso Senhor Jesus Cristo. Pois todos pecaram e carecem da glória de Deus, sendo justificados gratuitamente por sua graça, mediante a redenção que há em Cristo Jesus, a quem Deus propôs no seu sangue, como propiciação mediante a fé, para manifestar a sua justiça, por ter Deus, na sua tolerância, deixado impunes os pecados anteriormente cometidos. É muito clara a palavra. Há um ano a mais ou a mais, Deus me deu essa pregação. Estava lá guardada. Essa semana ele diz: vai lá e pega. Só que eu não me lembrava o assunto. Ele me falou Romanos. Estava lá. É essa pregação. Deus queria que a igreja mais uma vez ouvisse. Deus queria mais uma vez confirmar, agora de maneira bem clara, bem clara. Porque uma revelação nós recebemos aqui. Clara. Vai para o parente, aquele que não tem Cristo. Aquele que não tem Cristo. Então, as pessoas se regozijem, os que passaram por aqui como eu. Sabe a dor que eu senti? Sabe que morreu? Sabe que esbagaçou dentes? Acabou. A dor era incessante. Mas não fui. Vanderly não foi. Eloy não foi. Jô não foi. Quer dizer que não queria ir, não? Tudinho, caindo pelas tabelas para ir. Sabe por que não foi? Porque são verdadeiramente de Cristo. Glorifique a Deus. Você pode dizer assim: rapaz, eu tenho um grande sinal que eu sou de Cristo. Porque a pessoa que eu mais amava mandou eu escolher entre Cristo e ela. E eu escolhi Cristo. Então não tem o que a gente ter. Aí vai ficar um elemento desse enganado na igreja. Não, mas eu estou aqui, eu dou um dízimo alto, eu sou bom, eu não traio a minha mulher. Aquele que cumprir toda a lei e tropeçar numa delas, será devedor de toda. Não adianta. Se você foi colocado nessa prova e não passou, está definido o que você é. Paulo, ele revela o quanto ele anelava, o quanto ele lutava. Anelar é como se assim, o quanto você tentava fechar de todas as maneiras para salvar os perdidos. O quanto ele amava os seus familiares, os parentes da sua carne. Por isso ele tentava de todas as formas. Só tinha uma maneira que Paulo não tentava, era ser conivente com o pecado. Mas ele amava tanto os parentes que ele tentava. Ele diz em Romanos 11, 14, dirijo-me a vós outros que sois gentios, visto, pois, que eu sou apóstolo dos gentios,
glorifico o meu ministério para ver se de algum modo possa incitar a emulação os do meu povo e salvar alguns deles. Paulo estava dizendo aqui que ele era apóstolo dos gentios, mas não era porque ele amava tanto o gentio, não. Ele era apóstolo dos gentios para ver se incitava alguma emulação. Era assim, eu quero ver, trazendo para uma tradução mais num contexto que você entenda. Posso usar a palavra, eu estou pregando para vocês, gentios, mas não é bem com o objetivo de vocês, não. É para ver se o meu povo, é para incitar emulação, é para promover a eles ciúmes. Para ver se eles, eita rapaz, ele é nosso irmão e está pregando ali para aqueles gentios, tal. Por exemplo, eu vou pregar para a igreja, eu vou cuidar das filhas da igreja, para ver se a minha filha que está lá fora tem ciúmes. Ei, peraí, esse é meu pai também. Então Paulo dizia que até pregar para os outros, ele tinha também o objetivo de incitar ciúmes aos seus familiares, para que eles viessem para Cristo. É o que ele diz, né? Bem claro, bem lógico aqui. Dirijo-me a vós outros que sois gentios, visto pois que eu sou apóstolo dos gentios. Deus me levantou assim. Eu não queria ser não, mas ele disse, você vai ser apóstolo dos gentios. Eu glorifico o meu ministério. Não, eu glorifico, eu gosto do meu ministério. Mas ele diz aqui, qual é uma motivação? Para ver se de algum modo posso incitar, fazer ciúmes os do meu povo e salvar algum deles. Paulo sempre tinha o objetivo de salvar o que eles amavam. Paulo sempre lutou pelos familiares dele, mas nunca desagradando a Cristo. 1 Coríntios 2:23. Fiz-me fraco para com os fracos, com o fim de ganhar os fracos. Fiz-me de tudo para com todos, com o fim de, por todos os modos, salvar alguns. Tudo faço por causa do Evangelho, com o fim de me tornar cooperador com eles. Então ele fazia tudo para salvar os da sua família dentro do Evangelho. Paulo evidencia a angústia e quase desesperado, ele relaciona as vantagens de ser o Israel de Deus, dele ser o Israel de Deus, enquanto o povo e seus patrícios preferem as coisas pecaminosas do mundo. Ele diz assim em Romanos 9, 4, 5, são israelitas, pertence-lhe a adoção e também a glória, as alianças, a legislação, o culto e as promessas. Deles são os patriarcas e também deles descende o Cristo, segundo a carne, o qual é sobre todos. Deus bendito para todos sempre, amém. Não dá para a gente fazer interpretação de todo, mas ele está dizendo que até Cristo pertence a eles segundo a carne, porque Cristo veio como homem. Tudo pertencia a eles, tudo pertence à minha família. Diz aqui, tudo, a glória, a aliança, a legislação, o culto, as promessas. Por que você quer sair? Por que você quer ir para o inferno? O que o cão tem para te oferecer? Dor, sofrimento, angústia e depois o fogo do inferno? E você quer que eu vá com você? Então ele diz assim, são israelitas, ou seja, são descendentes de Jacó, que não largou Deus, enquanto Deus não o abençoou e mudou seu nome para Israel. Porque elas são filhas de Deus, elas estão comigo. Elas são descendentes de Jacó. É para ser, se não for, vai sair mesmo. Os nomes Israel e israelitas eram verdadeiros títulos de honra para aqueles que faziam parte de Israel. E historicamente Israel foi uma nação separada por Deus dentre todas as nações do mundo. Números 23, 9, pois do cimo das penhas vejo Israel, e dos outeiros o contemplo. Eis que é povo que habita só, e não será reputado entre as nações. Está separado, não fará parte do mundo. Então por que é que eu vou aceitar, se uma delas quiserem sair? Presta atenção aqui uma coisa, meu irmão. Como muita gente se engana, infelizmente, uma vantagem não é a mesma coisa que uma virtude.
E um privilégio não é um mérito. Como Israel, muitos aqui tiveram vantagens e privilégios. Muitos aqui tiveram vantagens e privilégios. Mas vantagem não é virtude, não. Você partiu na frente de muita gente, porque poucos conhecem a palavra como você. Então você tem uma grande vantagem em cima deles. Você conhece eles não. Mas não é privilégio não, pode ser tirado. É exatamente isso que acontece. Não é mérito seu não, é dado por Deus. Então também como Israel, muitos aqui deram as costas para o Senhor, depois de terem recebido as vantagens e privilégios. E como Israel, agravaram o seu castigo. Olha o que diz essa palavra em Romanos 9, 33. Que diremos, pois? Pergunta assim, que diremos, pois? Aí ele dá a resposta, como se dissesse. Diremos que os gentios que não buscavam a justificação, vieram alcançá-la. Todavia, aqui decorre da fé. E Israel, que buscava a lei de justiça, não chegou a atingir essa lei. Por quê? Porque não decorreu da fé, e sim como que das obras. Tropeçaram na pedra de tropeço, como está escrito, eis que põe em Sião uma pedra de tropeço e rocha de escândalo, e aquele que nela crê não será confundido. Quem é essa pedra de tropeço, rocha de escândalo? Jesus Cristo. O familiar seu que vai andando com você e se aparta de você, tropeçou e caiu. Por que foi que ele tropeçou e caiu? Porque você foi para Cristo. Aí Cristo passou a ser a pedra de tropeço dele. Ele vinha bem direitinho andando com você no pecado, toda feliz. Oh, vou para o pecado, pecado. Meu pai, minha mãe está financiando o pecado para mim. Eu vou para o pecado. Aí tu, pá, recebe Cristo. Aí o cabo que vinha andando no pecado, tropeça em Cristo e cai. É essa aqui, ó. Ele, eis que põe em Sião uma pedra de tropeço, rocha de escândalo. Porque Deus avulta o escândalo. Cristo faz o escândalo aparecer. A imoralidade, a sem-vergonhice que o mundo está vivendo. E que os pais estão aceitando dentro de casa. Como eu vejo um grande líder nacional aí, com pecado dentro de casa. E ele viajando o Brasil inteiro, aplicando cursos para jovens, com um mau exemplo dentro de casa. Isso é cinismo, rapaz. Por quê? Não, porque eu amo a minha filha. Que ama a filha? Deixa eu dizer a triste notícia. Nunca foi de Cristo, porque se fosse não se separar de Cristo para ficar com pecado, não. Tinha nem perigo. Ele diz, pertence-lhe à adoção. Ser israelita tinha a vantagem de receberem o grande privilégio de serem adotados como primogênito de Deus. Dirás a Faraó, assim diz o Senhor, Israel é meu filho, meu primogênito. Diz assim, pertence-lhe também a glória. Esta glória se manifesta de várias maneiras. Às vezes no fogo, às vezes na nuvem, mas é a manifestação visível do Deus invisível. Quando o tabernáculo foi concluído, a glória do Senhor surgiu e o encheu. Nós sabemos disso, aprendemos isso. Para quem? Para o povo de Deus, privilégio. Privilégio que os outros não tinham. No Santo do Santo, a glória de Deus pairou sobre o propiciatório. Nós vemos isso na palavra. No deserto, quando ela parava, os israelitas paravam. Quando ela se elevava, os israelitas marchavam. Então, no deserto, o guia do povo era a glória de Deus, a nuvem. Coluna de nuvem durante o dia e coluna de fogo durante a noite. No cume do monte, onde Moisés falou com Deus face a face, a glória era fogo consumidor, e tudo isto aos olhos dos filhos de Israel. Essa glória
encheu o templo quando Salomão terminou a sua maravilhosa oração pela dedicação do templo, porque ela indicava a presença do Senhor no meio do seu povo. Tudo isso está citações. Estou citando aqui, não estou citando os versículos, vocês sabem exatamente o que eu estou dizendo. Já citei várias vezes esses versículos aqui. Entretanto, devemos lembrar para aqueles que querem a glória de Deus, mas querem essa glória de qualquer maneira, que ela também tem o propósito de proferir juízo e determinar castigo. Por isso que Deus diz que Jesus não veio para trazer a paz, mas trazer a espada. Números 14, 10, 2 diz assim: apesar disso, toda a congregação disse que os apedrejassem. Porém, a glória do Senhor apareceu na tenda da congregação a todos os filhos de Israel. Disse o Senhor a Moisés: até quando me provocará este povo? E até quando não crerá em mim, a despeito de todos os sinais que fiz no meio dele? Com pestilência o ferirei, e o deserdarei, e farei de ti povo maior e mais forte do que esse. Deus disse: eu vou fazer só de você, Moisés, porque esse resto aqui eu vou matar. Porque estavam pecando diante da glória do Senhor. Aí o animal vem para dentro da igreja dizer: a glória do Senhor está aqui, ele em pecado. A glória para quem está em pecado é juízo e castigo, meu irmão. Não é bênção não, está aqui. Números 16, 19, 21. Corá fez ajuntar contra eles todo o povo à porta da tenda da congregação. Acaba foi se juntar contra Moisés. Então a glória do Senhor apareceu a toda a congregação. Disse o Senhor a Moisés e a Arão: apartai-vos do meio desta congregação, e os consumirei no momento. A glória de Deus veio para matar, veio para levar juízo para quem está em pecado. Então tem que ser pregado isso. Todo mundo acha que a glória de Deus é só vida, a glória de Deus é juízo, é morte, meu irmão. Se você está em pecado na igreja, a glória de Deus para você é juízo, é morte, é morte. Está aqui na Bíblia. Diz que também as alianças pertenciam a Israel, como a gente viu no versículo. Sabemos que existe apenas um pacto da graça, já aprendemos isso na escola bíblica. A palavra alianças serve para confirmar as diversas afirmações do pacto de Deus com o seu Israel, ou com os seus líderes. Então, a aliança, tudo faz parte do pacto da graça, como se fosse a Constituição e os decretos que vão ali destrinchando vão regulamentando. Aí são as alianças, mas é um pacto só, o pacto da graça. Então sabemos que houve somente um pacto da graça, mas em essência e idêntico, ele foi revelado plenamente no decurso do tempo, em várias alianças. Aí tem várias citações onde a gente vê isso. As pessoas que temem a Deus, como o verdadeiro Israel teme, se regozijam nesse pacto, tal qual Davi se regozijou. 2 Samuel 25, ele diz: não está assim com Deus a minha casa? Pois estabeleceu comigo uma aliança eterna, em tudo bem definida e segura. Não me fará ele prosperar toda a minha salvação e toda a minha esperança? Diz que a legislação também pertencia a Israel. Foi um grande privilégio de Israel receber a lei no Monte Sinai, praticamente das mãos do próprio Deus. Romanos 5, 20 e 21. Sobreveio a lei para que avultasse a ofensa, mas onde abundou o pecado, superabundou a graça. A fim de que, como o pecado reinou pela morte, assim também reinasse a graça pela justiça para a vida eterna, mediante Jesus Cristo nosso Senhor. O culto também pertencia a Israel. Você está vendo que todos os privilégios eram de Israel? O que é que Deus quer dizer aqui? Tua casa está cheia de privilégio, rapaz. Tua casa está cheia de bênção. Como é que tu vai permitir que o pecado entre por causa de uma pessoa? Dizendo que é por amor a essa pessoa. Você nunca foi de Deus. Expulsa o malfeitor do meio de vós. Expulsa a malfeitora do meio de vós. É o que a Bíblia diz. Negócio de acomodar pecado, ser pucaiado. Você está acomodando maldição. Tu está conseguindo ser maldito, cara.
Tu não vai santificar o pecador renitente que está ali querendo o pecado, não. Tu vai ser amaldiçoado com ele, entenda. Abre teus ouvidos, o cão está te enganando. Aí meu filhinho, minha filhinha, eu vou salvar ela. Vai não. Você vai para o inferno com ela, você é maldito com ela, amaldiçoado com ela. Você tem geração, tem outros filhos, tem outras filhas? Pois você é um assassino. Porque você está entregando na mão do diabo o resto da tua família todinha. Quando você permite que um só cometa o pecado dentro de uma casa que você diz que é de Deus. É exatamente isso que você faz. Então não tem o que pensar. Se é de Deus, você não consegue separar de Cristo. Nem que você queira. Lembrar bem para você saber, a sua dor vai ser grande. Não, eu fiquei com meu filho, fiquei com minha filha. E fiquei com o diabo também. Não tem para onde correr. A legislação pertencia a Israel também. As alianças. O culto também pertencia a Israel. Foi outro sublime privilégio de Israel. Primeiramente, em conexão com o tabernáculo e depois com o templo. Culto. Tudo. E os judeus foram os únicos que receberam diretamente de Jesus o caráter da verdadeira e adequada adoração. Ou seja, foi-lhes revelado quais o Pai procura para seus adoradores. Vamos ver só isso aqui, em João 4, 21, 23. Disse-lhe Jesus: mulher, podes crer-me que a hora vem, quando nem neste monte, nem em Jerusalém adorareis o Pai. Vós adorais o que não conheceis, nós adoramos o que conhecemos, porque a salvação vem dos judeus. Por que vem dos judeus a salvação? Porque os judeus é que salvam as pessoas? Não. A salvação vem dos judeus, porque Jesus, quando veio como homem, veio como judeu. Jesus nasceu da linhagem dos judeus, veio como homem, veio como carne, nós cremos nisso. Então a salvação veio dos judeus. É por isso. Porque Jesus era dessa linhagem. Mas vem a hora, e já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque são estes que o Pai procura para seus adoradores. E finalizando, o versículo 4, como nós vimos, Paulo lembra que as promessas também pertencem aos judeus. Romanos 9,4, são israelitas, pertencem à adoção, falamos sobre isso, e também à glória, falamos sobre isso, as alianças, falamos sobre isso, a legislação, o culto e as promessas. Tudo pertence a nós. Agora eu queria que alguém dissesse assim: aqui está a Bíblia do diabo, Satanás nos deu isso aqui, pertence os pecadores. Aí eu digo o que é que pertence aos pecadores: a morte eterna, o sofrimento, tudo que é ruim. Aí como é que eu vou trocar isso aqui, meu irmão? Pela morte eterna, pelo fogo eterno por causa de uma pessoa. Logicamente, quem faz isso não está com a sua consciência plena. Ela está enfeitiçada, dominada. Porque ninguém troca ouro por esterco, não. Ninguém é burro bastante para pegar um bocado de barra de ouro e tocar por um bocado de saco de merda. Não tem doido para fazer isso, não. Tem doido não para fazer isso, não. Quem faz é porque está cego. Está louco, não está enxergando, não está sabendo. É muito claro, é muito lógico. São israelitas. Pertence-lhe a adoção e também a glória, as alianças, a relação, o culto e as promessas. Paulo está se referindo às promessas feitas a Abraão, Isaque e Jacó. Por que a Bíblia diz? Promessa que eu dei até os pais, Abraão, Isaque e Jacó. Você é filho deles? Então você está nessa promessa. Você não é? Então você está fora. E ao povo hebreu como um todo. Deus prometeu a Abraão: serei o seu Deus e o Deus de sua descendência depois de você. Eu sou descendente de Abraão, da linhagem de Jesus. Tudo isso aqui é meu. Eu não vou trocar por nada nesse mundo, não. Eu não sou doido, não sou cego. Gênesis 17, 7 diz assim: estabelecerei a minha aliança entre mim e ti e a tua descendência no decurso das suas gerações.
aliança perpétua para ser o teu Deus e da tua descendência. É minha essa promessa, é minha. Quem é de Deus, quem é da linhagem de Jesus, vai ficar comigo, meu irmão, vai ficar com você. Quem não é, deixa andar. A dor que tu sente da separação destes elementos, é só enquanto Jesus voltar. Você está pensando que tu vai sofrer por parente que não é de Cristo quando estiver na eternidade? Vai não, cara. Deus é perfeito. Preste bem atenção. Você sente quando uma pessoa morre? Porque você é humano. Puxa vida e tal. Mas quando é um familiar seu, você chora, você sente mais. Deus é perfeito. Quando Deus nos levar, que a gente estiver lá, todos os parentes que for para o inferno, tu vai olhar e dizer, rapaz, puxa vida, aquele povo no inferno. Tu não vai sentir o amor que tu sente aqui não. Tu vai olhar para eles como toda a humanidade está no inferno. Porque Deus é perfeito. Tu só está na prova de escolher a Jesus ou o teu parente aqui. Lá acabou. Lá você só vai reconhecer como irmão, irmã, pai, mãe, tudo, que vai ser tudo irmão, aqueles que fizeram a vontade do Pai. Não sei se você está entendendo. Deus é perfeito ao ponto, por exemplo, você tem uma filha que você ama, você é capaz, você não deu a vida por ela, não foi amaldiçoado por ela, porque você não pôde, porque você estava com Cristo e ninguém se separa de Cristo. Mas você é capaz de morrer por ela 1000 vezes e tudo e tal, mas você ficou. Quando for lá, você vai ver ela no inferno e não vai sentir nada. Porque esse sentimento humano, carnal, que a gente tem pelas pessoas, vai se acabar lá. Vai se acabar. Você vai olhar a separação que você não consegue fazer hoje, do irmão do espírito, do irmão da carne, essa separação vai se acabar lá. Aí aquele irmão que você nem conhecia, que você vê na rua, ele é eleito, filho de Deus, e você não conhece, não sente nada por ele, você vai amar no céu. Porque você vai receber de Deus que ele é a tua família, ele é teu irmão. Então o amor que você tinha, carnal, pelo pecador, vai desaparecer lá. Transformar de 1000, vai para aquele que você nunca viu na sua vida, mas é família em Cristo. Porque Deus é perfeito. Ele não vai deixar você sofrer por quem não merece. Você pode até ter pena, dizer, olha pai, eita que a gente, o fogo queimando no inferno. E passa aquele, acho que eu vi aquele ali um dia. Está lá, irmão, filho, filha, se não estiver em Cristo. Essa é a verdade. Esses são nós temos base para dizer isso aqui na Bíblia. Porque Deus é perfeito, perfeito. Somente através de Cristo é que todas as promessas receberão a condição de serem concretizadas. Por isso que não pode se separar de Cristo. 2 Coríntios 1:20. Porque quantas são a promessa de Deus, tantas tem nele o sim. Porquanto também por ele é o amém, para a glória de Deus, por nosso intermédio. Gálatas 3,16. Ora, as promessas foram feitas a Abraão e ao seu descendente, Isaque. Não diz, e aos descendentes, como se falando de muitos, porém como de um só, e o seu descendente é Cristo. Por que isso? Vamos só para a gente encerrar, para vocês entenderem. Ora, as promessas foram feitas a Abraão e ao seu descendente. Aí diz assim, não diz, o que é que a palavra não diz? As promessas foram feitas a Abraão e aos descendentes de Abraão, como se falando de muitos, porém de um só, e ao teu descendente que é Cristo. Porque Abraão teve outros filhos, né? Ele teve filho com Agar, que foi a serva lá que a Sara quis dar ajudazinha e complicou a nossa vida. Teve com Quetura. Abraão era quintura, rapaz, tinha um bocado de mulher. Até uma era chamada de Quetura. Então, mas nós somos da descendência de um só. Então não é toda a descendência de Abraão que vai ser salva, não. Não. É só do descendente Jesus.
Rapaz, essa palavra diz literal. Ora, as promessas foram feitas a Abraão e ao seu descendente. Aí diz assim, não diz, e aos descendentes, como se falando de muitos, porém como de um só. Bom, aí está literal, está claro demais. Aqui não tem dupla interpretação, não. Aqui não tem... Não, acho que... Não, está bem claro. Ao teu descendente, aí diz o nome, que é Cristo. Promessa de salvação, promessa de tudo, para o teu parente, aderente, é em Cristo, meu irmão. Teu filho que é Cristo, tua filha que é Cristo, não, tem algum parente, aderente, não quer Cristo, está fora, está no inferno, meu irmão. Não adianta, nem que você morra por ele, mas não adianta. Nós não podemos fazer aquilo que Deus não fez. Agora, nós somos provados para mostrar que nós somos filhos de Deus. Então, nunca esqueçamos o que Deus nos ensina hoje através do sincero sentimento de Paulo. Né? Porque nós levaríamos muitas horas falando das promessas contidas nas páginas da Santa Escritura. Mas o importante é sabermos que todas elas são centradas em Cristo. Eu podia passar aqui até de manhã. Mas eu vou sempre voltar para. Vou sempre chegar em Cristo, chegar em Cristo, chegar em Cristo. Todas elas. Então, se não tiver Cristo, aceita Cristo? Não. Aceita a igreja que tem Cristo? Não. Então, o Cristo é aceito de várias maneiras. Esse sepulcaiado que estão nessa sinagoga de Satanás, com 5 mil membros, 3 mil membros, ele não tem Cristo, não, rapaz. Você tem que estar no lugar onde aceite Cristo, onde aceite e viva a doutrina de Cristo. Só estar em igreja não quer dizer que está em Cristo, não. Todo mundo tem igreja. O Espírito tem igreja, todo mundo tem igreja. Um bocado de denominação aí. Ou construção grande, é o inferno. Eu não sei onde é que vai caber tanta igreja lá. Minha curiosidade é essa, Senhor, eu quero saber onde é que vai caber tanta gente no inferno. Porque tem muita gente pensando que está salvo. A pessoa diz aí que é um número simbólico, nós vamos estudar mais sobre isso, 144 mil, né? Eu tô começando a acreditar que é 144 mil literal mesmo. Eu vou lutar para entrar nesse 144 aí. E pelo estou vendo no caminhar da carruagem, o céu é bem pequenininho, não vai precisar de muita coisa não. Agora o inferno é grande. Porque o que a Bíblia nos mostra é que... Então nunca esqueçamos o que Deus nos ensina hoje, através do sincero sentimento de Paulo, quando nos diz, né? Digo a verdade em Cristo, não minto, testemunhando comigo no Espírito Santo a minha própria consciência. Tenho grande tristeza e incessante dor no coração. Diga isso. Olha, meu filho, minha filha, meu pai, minha mãe, olhe, eu não minto. Testemunhando comigo o Espírito Santo a minha consciência, a minha própria consciência. É verdade, minha filha. Eu tenho grande tristeza e incessante dor no coração. Mas você vai para o inferno só, que eu não vou com você. E bote para fora ligeiro. Não fique enrolando com muito tempo, não, porque Deus vai lhe cobrar. Olhe para os seus, olhe para as suas gerações. Olhe para as suas gerações, meu irmão. Olhe para o que você tem e o que você vai receber. Não brinque com as coisas de Deus, não. Sem Cristo, sem a prática do seu evangelho, sem a prática da sã doutrina, não há esperança. Deus sabe. O Espírito Santo, com a minha consciência, testifica. Tenho grande tristeza, incessante dor no coração, mas não posso ajudar aqueles que não querem a ajuda de Cristo. Não posso. Como eu, você pode até entristecer-se, mas não ache que se juntando ao pecador por amor dos da carne vai ajudar alguém. Cristo é o único caminho e fora dele não há salvação. Se conscientize disso. Para ter vida precisa morrer.
Se Deus lhe colocou nessa prova, e você tem certeza que é de Deus, tome a atitude que Ele vai lhe sustentar. Tome a atitude que Ele vai lhe sustentar. A não ser que você não seja, aí você não vai suportar não. Mas receba pela fé. Eu sou de Deus. Então, se eu sou de Deus, se morrer, morrerei. Mas a Ele não desagradarei. Que o Espírito Santo de Deus nos dê a unção de Paulo. Para que, embora triste, não venhamos a fazer concessões por amor de nossos parentes segundo a carne. E assim, a graça salvadora os alcance pela fé em Cristo Jesus, nosso Senhor. Amém. Que Deus nos abençoe.